sou o Pastor Renato, esse é o nosso canal de reflexões. Eu gostaria de compartilhar com vocês hoje um texto que está no livro de Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, a partir do verso 9, que diz assim: E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus, e disse-lhe: Segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se junto com Jesus e seus discípulos. Os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, ouvindo isso, disse-lhe: Não necessita de médicos os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, aprendei o que significa misericórdia quero, e não sacrifício, porque eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Queridos, eu peço que vocês me perdoem, porque eu fiquei um bom tempo sem gravar vídeo, mas eu acredito que houve uma necessidade, por um período, eu gravar vídeos com mais frequências, falando sobre assuntos pertinentes, os quais eu tinha percebido que já há muito não estavam sendo falados. Então eu acabei usando essa ferramenta para poder estar chegando e alcançando algumas pessoas. O que eu quero tratar hoje é sobre intimidade. Essa semana eu estava vendo um vídeo onde a pessoa falava muito sobre intimidade, e você sabe que o povo evangélico ele tem um dialeto próprio, né? Então o que acontece? Muitas vezes as pessoas elas falam sobre coisas, usam termos nas suas pregações, mas ninguém acaba sabendo exatamente o que vem a ser isso. Então, quando eu estava vendo esse vídeo sobre intimidade, eu me atentei muito para essa palavra. Eu falei, poxa, é muito bacana, né? A gente fica sempre dizendo para as pessoas: você precisa ter intimidade com Deus, você precisa ter intimidade com Jesus, você precisa ter intimidade, enfim. E eu fiquei pensando, mas para uma pessoa que não conhece a palavra, para uma pessoa que não conhece a maneira de se relacionar com Deus, o que isso significa? Então aí foi onde eu pensei, poxa, tá na hora de gravar outro vídeo. Então assim, a intimidade, ela não quer dizer que você se relaciona muito bem com uma pessoa só pelo fato de você chamá-la, por exemplo, por um apelido, né? A minha família me chama de Rê, né? Então eles têm uma intimidade porque nós somos família, somos do mesmo sangue, enfim. Mas não quer dizer que uma pessoa da rua que me chama de Rê quer dizer que ela tem intimidade. Então não se engane. Muitas pessoas elas imaginam que porque chamar Jesus de eu conheço o JC, quer dizer que é íntima de Jesus. E talvez você possa até olhar para essa pessoa e falar: caramba, esse cara realmente é íntimo de Jesus. E na realidade não quer dizer nada, né? Porque o nível de intimidade ele tem que ser correspondido. Você pode chegar, por exemplo, próximo a mim e falar: e aí, Rê? Eu olho para você e falo: eu não te conheço, eu não te dei essa intimidade. Aí o que vai acontecer? Você vai ficar com um carão no meio da galera. Por quê? Você chegou achando que tinha uma intimidade, na verdade não tinha. Outro exemplo que a gente pode usar é, por exemplo, com as pessoas que são públicas, né? Nós vemos aí os cantores evangélicos ou cantores seculares, atores, onde as pessoas elas buscam poder conhecer intimidade, data de nascimento, apelido, uma série de coisas. E quando essa pessoa tem a oportunidade de se aproximar desse ídolo, ela chega com toda a intimidade do mundo. Mas para o ídolo que a vê pela primeira vez, ele é uma pessoa completamente desconhecida. Então é óbvio que ele vai ter uma reserva, porque ele não sabe exatamente quais são as intenções da pessoa. Então você percebe que o nível de intimidade é de relacionamento. Aqui, por que eu peguei esse texto? Porque você pode perceber que Jesus, ele diz aqui que a intenção dele é vir e buscar as pessoas que estão doentes. Ou seja, Jesus, se você começar a observar na palavra de Deus, por várias e várias vezes, Jesus ele está envolto a pessoas, as pessoas estão rodeando. Jesus ele tinha intimidade com as pessoas, que foi algo que foi crescendo, foi dia a dia.
Eu jamais vou ter uma intimidade com Jesus se eu não conhecê-lo todos os dias, se eu não buscá-lo em oração, por mais simples que seja a oração. Ah, pastor, mas eu não sei orar. Tem um vídeo no canal que fala sobre a oração. Eu preciso ler a Bíblia, mas eu não entendo a Bíblia. Irmãos, hoje tem vários tipos de Bíblia. E tem também aqui no canal um vídeo falando sobre diversas Bíblias que você tem a opção de ter mais facilidade, comodidade de aprender. Tem Bíblia comentada, Bíblia da mulher, enfim, são várias formas que nós temos hoje de poder conhecer a Deus, de criar esse relacionamento. Hoje você vê uma pessoa, por exemplo, ao seu lado teclando o celular, você vê que algumas delas são muito rápidas. Eu não consigo digitar daquela maneira. O que você percebe? Que essa pessoa ela tem a intimidade com o aparelho dela. Por quê? Porque ela está todos os dias ali, constantemente. Virou, mexeu, ela está ali teclando. Ela mandando mensagem para o trabalho, mandando para o amigo, para o namorado, para o esposo. Enfim, ela está toda hora. E aí você percebe que eu só consigo ter intimidade com algo a partir do momento que eu me relaciono todos os dias com aquilo. Para quem tem o hábito de fazer uso da Bíblia convencional, não a do aplicativo, você pode perceber que se alguém te der uma oportunidade de você ler um texto, e aí você fala, primeira coisa, nossa, eu estou sem minha Bíblia. Aí alguém te empresta a Bíblia, o que é comum acontecer. O que acontece? Você não consegue manuseá-la direito, porque você está habituada ou habituado com a leitura na sua Bíblia. O fato de você lê-la todos os dias, fazer as anotações, marcar com alguns marcadores que você tem ou que você faz, enfim, aquilo demonstra que você tem uma intimidade com a sua Bíblia. Então quando você pega de outra pessoa, o que acontece? Você não tem essa prática de fazer. Então, para que a gente possa ter essa intimidade, criar essa intimidade, nós precisamos fazer como Jesus fazia, nos relacionarmos com as pessoas. E da mesma maneira nós devemos relacionarmos com Jesus, com o Espírito Santo, que é uma pessoa que a palavra de Deus nos diz que nós somos templo do Espírito Santo, então ele habita em nós. E como eu posso, pastor, estar me relacionando com Jesus? Como eu disse, fazendo orações, fazendo a leitura da palavra e tudo aquilo que eu aprender de Jesus, tudo aquilo que eu aprender que Ele mande eu fazer, eu preciso colocar em prática. Não é? A Bíblia fala, não sede apenas ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Então o que acontece? Quando Jesus fala assim, ame o seu próximo, o que eu devo fazer? Eu preciso amar o meu próximo. Quando Jesus diz, perdoai-vos uns aos outros, o que eu tenho que fazer? Eu preciso perdoar. E qual o nível de perdão que eu devo ter? Irmão, não importa. Quando eu não perdoo uma pessoa, eu começo a carregar entulhos na minha vida e que são coisas que atrapalham o meu dia a dia. Eu fico rancoroso, eu fico com peso, eu não consigo olhar nos olhos das pessoas, eu não consigo ser sincero com as pessoas. Então isso faz com que aconteça coisas ruins para mim. Não que você vai atrair coisas ruins para você, mas é que aí a gente começa a ter uma percepção das coisas de uma maneira errada. Tudo parece que não está bom. Então o mais fácil a se fazer é o que? Perdoar. Afinal de contas, Jesus nos perdoou de todas as nossas falhas. O que é que eu posso fazer comparando com o sacrifício de Jesus? O que é que eu não posso perdoar? Se Jesus perdoou todas as minhas falhas, todas as minhas dificuldades, todos os meus pecados, então eu preciso aprender essas coisas de Jesus. E quando eu começo a fazer esse tipo de coisa, eu começo a me relacionar com Ele, porque eu começo a me aproximar dele e eu começo a comprovar que realmente os ensinamentos de Jesus, eles dão certo. E aí faz com que eu busque mais, porque aquilo me traz algo bom. Eu sempre digo que Jesus, quando ele fala assim, ame o teu próximo como a ti mesmo, ele pensava mais em nós do que no próximo. Porque quando você faz algo bom para o próximo, e entenda,
sem aquele objetivo de me vangloriar, sem o objetivo de promover a minha igreja, sem o motivo de promover o meu nome, sem o objetivo de promover o meu canal, isso nos faz muito bem. Então, nós começamos a comprovar que os ensinamentos de Jesus, eles realmente são eficazes. Então eu começo a praticá-los. E isso demonstra intimidade. Jesus, ele diz assim, que nós seríamos os seus discípulos quando nós fôssemos todos os dias à igreja? Não. Jesus disse que nós seríamos verdadeiramente seus discípulos quando nós tivéssemos um cargo na igreja. Jesus disse, vocês verdadeiramente serão meus discípulos a partir do momento que vocês forem pastores das minhas igrejas. Jesus não diz isso. Jesus não diz quando você fizer um solo maravilhoso, quando você fizer uma virada de bateria muito bacana, quando... Não fala, cara. Jesus, ele diz assim, que nós seríamos os seus discípulos quando a sua palavra estiverdes em nós. Quando as palavras de Jesus, ela alcançar o nosso íntimo, e ela começar a refletir na nossa vida, verdadeiramente nós estamos sendo os discípulos de Jesus. O salmista diz, escondi a tua palavra no meu coração, com o propósito de não pecar contra o Senhor. Como assim, pastor? O fato é que quando eu começo a conhecer a palavra de Deus, e sou guiado pelo Espírito Santo de Deus, quando algo acontece e que for desagradar ao Senhor, o próprio Espírito Santo de Deus, ele vai e nos diz, olha, isso não é legal você fazer, então não faça. E ainda assim, se nós insistirmos em fazer, existe um pesar tão grande no nosso coração que nós percebemos que isso não é da vontade de Deus. Então, quando eu me relaciono com a palavra de Deus, quando eu começo a conhecer a Jesus, Jesus, através do seu Espírito Santo, começa a falar no meu coração e dizer aquilo que é correto e aquilo que não é correto fazer. Apesar de que a palavra de Deus, mesmo que você não tenha conhecimento da Bíblia ou que você não frequente uma igreja, você sabe bem o que é certo e o que é errado, porque o Senhor, ele já coloca a sua palavra no nosso coração. Então nós sabemos, muitas vezes nós não queremos ouvir a razão, mas nós sabemos. Então a gente precisa compreender, não é só falar assim, eu tenho intimidade com Jesus, não. Eu preciso realmente mostrar no dia a dia, nos frutos que eu dou, que realmente eu sou íntimo de Jesus. E uma coisa que eu acho bacana é o seguinte, você não vai precisar se preocupar em mostrar para as pessoas que você é íntimo de Jesus. O fato de você ter essa intimidade com Jesus, e lembre-se que sempre que eu falo de intimidade é relacionamento com a palavra, com oração, em ouvir a palavra do Senhor, em fazer as coisas certas, as pessoas elas irão ver em você Jesus Cristo. Você não precisa ficar chamando Jesus de JC ou falar, não, eu bato troco uma ideia com Jesus, mano, eu tenho... Cara, isso não quer dizer muita coisa, entendeu? Não estou dizendo que você não deva fazer, mas eu estou dizendo que isso não quer dizer que demonstre que você tenha relacionamento com Jesus. Não quer dizer nada. O que vai demonstrar que você tem intimidade, que você tem relacionamento com o Senhor, que eu tenho intimidade com Jesus, é através dos meus frutos. São eles que vão demonstrar, porque a palavra diz que nós conhecemos as árvores pelos seus frutos. Então se você diz que eu chamo de JC, é nós, mano, tamo junto, mas você não tem fruto, cara, você está enganando a si mesmo. Infelizmente você está sendo ouvinte, mas talvez não esteja sendo praticante da palavra de Deus. Então nós precisamos compreender isso. São coisas simples. Jesus, ele só pede para que nós tenhamos relacionamento com ele e que venhamos a praticar tudo aquilo que ele nos manda através da sua palavra e através daquele discernimento ou entendimento que o Espírito Santo dele coloca no nosso coração. Tá ok, querido? Eu queria deixar esse texto. Eu espero sinceramente que eu tenha descomplicado ao invés de complicar. E lembrando sempre, pedindo para você se inscrever no canal. E se você gostou, deixe o seu like. Se você não gostou, deixe o seu dislike. Faça um comentário. Mas se você não gostou,
deixa o seu comentário para a gente poder estar melhorando, porque como eu sempre friso, eu não sei tudo, muito pelo contrário, eu sei até pouco, e não tenho pretensão de mostrar para as pessoas que eu sei muito. E o intuito do canal sempre foi esse, a gente falar da palavra de Deus de uma forma muito tranquila, sem forçar nada. Então a sua participação no canal ela é muito importante. E se você tem algum assunto que você gostaria de ver, ou viu outros vídeos, até mesmo aqui do canal ou de outros canais, e ficou com dúvida, deixe o seu comentário para que eu possa estar fazendo outros vídeos aí. E assim que eu senti a necessidade de trazer um tema, a gente se vê mais uma vez aí pelo canal. Ok, querido? Deus abençoe você e uma ótima semana e até o próximo vídeo.